Seja muito bem-vinda, você que vai assistir a gravação dessa aula de aquecimento. Seja bem-vinda você que está entrando agora para assistir comigo a mais essa aula aí. Essa é uma aula diferente, a nossa primeira aula de aquecimento da Semana Bebê em Movimento, que vai acontecer na última semana agora de janeiro, a Semana Bebê em Movimento. Então a gente vai conversar de alguns assuntos aqui para preparar para essa semana Bebê em Movimento que vai acontecer na última semana de janeiro. Mas para participar, esse é o primeiro recado. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, tem gente que já me conhece, já me acompanha aqui há um tempo, mas para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou profissional de educação física, trabalho com desenvolvimento motor infantil e aqui eu ajudo mães de bebês típicos a identificar e recuperar o atraso motor em um mês, certo? E aí eu sempre respondo essa dúvida, mas Thiago, o que você fala não ajuda bebês atípicos? Ajuda também, só que os bebês atípicos precisam de um acompanhamento semanalmente com o fisioterapeuta, com a fisioterapeuta, com o neuropediatra. Mas muitos atrasos motores acontecem nos meus um pouquinho mais de 15 anos de trabalho, de carreira. Eu acompanhei que muitos e muitos atrasos motores acontecem em bebês típicos, ou seja, bebês que não têm nenhuma síndrome genética, nenhuma disfunção neurológica. Atrasos acontecem apenas por fatores ambientais, apenas por coisas que a gente acaba deixando de fazer, claro que sem perceber, no ambiente do bebê. Isso é uma delas, a gente vai falar hoje aqui. Ou coisas dos nossos medos como cuidador, de não deixar o bebê se expor a algumas situações, que é importante ele se expor para aprender. Então, vários atrasos acontecem em bebês típicos por causa disso. Então, só separando, bebês atípicos podem ser beneficiados? Podem sim, mas precisam de um acompanhamento de fisioterapeuta, de neuropediatra. Bebês típicos vão conseguir resolver bastante situações aqui de atraso, né, com as questões que a gente vai conversando aqui. Tá? Então, como eu falei, essa é a primeira aula de aquecimento da Semana Bebê em Movimento, que vai acontecer lá na última semana de janeiro. Lá é daqui a pouco, né? Mas para participar dessa Semana Bebê em Movimento é importante se inscrever. Não vai ser como é aqui que que é só entrar ali online, eu estou ao vivo, vai ser num formato diferente essa semana. Então é importante estar inscrito. A inscrição é bem fácil de fazer. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Consegui, ó. Vou colar aqui nos comentários o link, é só entrar nesse link. Se não conseguir acessar o link por aqui, é só entrar na minha bio lá do Instagram. Lá tem esse link aí, que eu coloquei aqui agora nos comentários. E através dele, só coloca o e-mail ali, entra no grupo de WhatsApp e está inscrita para participar, para não perder essa oportunidade, porque a gente está preparando um material bem legal para a Semana Bebê em Movimento. Coisas que a gente não dá tempo, não consegue falar aqui, a gente vai lá e vai planejar direitinho para a Semana Bebê em Movimento, colocar bastante coisa lá, para a gente não deixar passar alguns momentos importantes no desenvolvimento do bebê que tem entre 0 e 2 anos de idade. Eu sempre costumo falar, existem janelas de oportunidade que são períodos onde as coisas são mais fáceis de ser aprendidas. Depois consegue aprender de um jeito mais difícil, mais trabalhoso. Mas dentro das janelas, algumas situações são mais fáceis e a gente tenta aproveitar ao máximo possível essas janelas. E alguns atrasos acontecem porque a gente não percebe, não se dá conta que está passando por uma janela ali, a janela se fecha e a gente não aproveita essa oportunidade para o bebê aprender bem aquele movimento que ele está tentando aprender ou que ele gostaria ali de estar fazendo. Certo? Então, assim, para não perder, Semana do Bebê em Movimento lá. Hoje, aqui, a gente vai falar de um item. De 0 a 2 anos acontecem uma série de coisas e muitas vezes a gente nem sabe que aconteceria, passa batido e quando a criança tem lá 4, 5 anos é que escuta falar em algum vídeo do YouTube, em algum vídeo daqui do Instagram e aí você, mas nossa, nem fiz isso com o meu bebê, nem sabia que dava para fazer isso.
Então, de 0 a 2 anos tem muita coisa que acontece ali e algumas meio escondidas ali no desenvolvimento motor do bebê, mas hoje a gente vai falar de uma delas, que é a questão da superfície para o desenvolvimento do bebê. Eu vejo ainda bastante casos de, muitas vezes, numa questão de medo de colocar o bebê no chão firme, medo das quedas, tentar amaciar aquele momento ali do bebê, amaciar a vida dele, deixar ele num colchão fofinho, numa superfície bem fofinha, para que se ele erre, ele não sinta nada, né? Cai ali numa superfície bem molinha. Só que, o que acontece aqui? A superfície molinha, ela facilita alguns movimentos e dificulta outros, né? Então, um bebê que está, por exemplo, tentando aprender a rolar, e rolar é um movimento importante e transitório para depois o bebê sentar, por mais que às vezes a gente não veja conexão, sim, tem muita conexão. O bebê rolar facilita a vida dele depois na hora de sentar. Ele fortalece algumas musculaturas ali do tronco, do abdômen, das costas, que vão ajudar ele a sentar bem com autonomia depois. Mas o seu bebê estar tentando treinar esse movimento só em cima de um colchão, de uma superfície muito fofinha, muito molinha, ele tende a ter dificuldades de conseguir fazer esse movimento. Ou porque ele precisa de tração, ele precisa tracionar o seu corpo para conseguir virar. Por exemplo, estou dando o exemplo só do rolar, mas isso é para todo o desenvolvimento do bebê, ali pelo menos nesse primeiro ano de vida. A firmeza da superfície estável, do chão firme, ajuda o bebê a fazer as trações que ele precisa. E ao mesmo tempo que ele facilita os movimentos, ele impede outros. Outra questão importante sobre a superfície, a questão muitos bebês que aprendem, por mais que, mas meu bebê aprendeu a rolar lá no colchão e está tudo bem, você acha que está tudo bem. Quando ele passa para o chão firme, ele tem dificuldades. Lá ele sabe fazer, mas aqui ele não sabe fazer. E a gente tenta, ao longo desse primeiro, segundo ano do bebê, proporcionar o máximo possível de independência para ele, que ele consiga fazer os movimentos da forma mais independente possível, com a forma mais autônoma possível. Então, se o bebê aprende no colchão alguma coisa e tem dificuldade depois no chão, ele não tem autonomia. A grosso modo falando é isso. Ali ele não consegue se movimentar como ele gostaria. Outra questão importante, a questão das quedas. Como é que funciona o programa motor do bebê? Através de tentativas e erros. De todos nós, né? Mas como o nosso assunto aqui é bebê, vou falar de bebê. Por tentativas e erros. Quando ele tenta fazer um movimento e tomba, não dá certo. Deu errado. O que esse programa motor pensa ali na base do cérebro do bebê? Eu errei, não é legal, eu preciso refinar esse movimento. Eu preciso melhorar esse movimento para da próxima vez eu tentar acertar um pouco mais ou acertar ele 100%. Então é assim que vai funcionando. Então basicamente precisa acontecer o erro para o acerto vir com qualidade. Se a gente privar o bebê dele errar, claro que é um erro controlado, claro que a gente não vai deixar lá direto no porcelanato o bebê. Não, existem hoje os tapetinhos de EVA, outros tipos de tapetinho que são firmes, que é só uma espuminha bem de leve lá, mas ele é bem firme no chão, que são para essa questão aí, são para isso mesmo. E aí o bebê vai ter a oportunidade de errar, de tombar, de colocar uma mão lá na frente e não alcançar direito, não posicionar direito e colocar mesmo o rostinho no chão. E aí o programa motor assim, vamos caprichar melhor o movimento dessa mão, o encaixe dessa mão, para na próxima vez esse movimento não acontecer de forma ruim. E assim vai indo, não é de primeira, não é da noite para o dia, mas o movimento vai acontecendo, o movimento vai melhorando,
o bebê vai refinando cada vez mais e daqui a pouco ele vai chegar numa excelência de movimento, numa qualidade de movimento bacana ali, né? na superfície firme. Porque todo o resto do planeta é superfície firme. Então, se a gente bota ali ele só num colchão, numa superfície molinha, saiu dali, o bebê fica perdido, é um outro ambiente. É um outro ambiente. Tudo que é mais firme na volta, lugares que vocês vão visitar, a festinha de criança que vai ir, tudo não vai ter essas questões assim. Então, o bebê vai achar estranho, pode achar estranho superfícies diferentes depois. Então, a gente também é uma questão que a gente sempre privilegia a superfície estável e firme. Tanto que tem aquela frase, a frase que eu gosto bastante, chão não é colchão. É uma frase de brincadeira aí que existe, mas ela retrata bem isso. Chão não é colchão, e vice-versa. Porque a gente vê bastante casos de tentar proteger o bebê. Olha os fatores ambientais que eu falei aqui no início, né? Fatores ambientais que acabam atrasando o desenvolvimento motor. Então, proteger o bebê com uma superfície fofinha e daí depois ele vai estar lá atrasando. Eu sempre comento aqui o exemplo que eu dei de uma consultoria que eu estava dando, que o relato era que o bebê estava com dificuldade de sentar. E aí vamos ver o que é que está acontecendo, está com dificuldade de sentar, está demorando para sentar e tudo mais. Quando eu entrei na consultoria online ali, que eu fui olhar, o bebê estava junto, olha só como ele senta. Me mostrou com o bebê sentado no sofá, em cima do sofá. A mãe me mostrou o bebê sentado no sofá. Então ali já tem o primeiro equívoco, né? O primeiro erro de fator ambiental. Você está me mostrando seu bebê que ele está com dificuldade de sentar no sofá, que é uma superfície super mole, que não é o lugar para ele aprender a para ele aprender a sentar, né? Porque no chão ali, no caso que ele está aprendendo a sentar, ele vai se esforçando, ele tomba para frente, ele tomba para o lado, mas ele vai aprendendo. Esse tombamento de um lado para o outro é importante para ele gerar ativações na musculatura do abdômen, na musculatura do lombar, deixar esperto esse caminho da informação que, me desequilibrei, vai informação para o cérebro, volta para os músculos, que músculos que eu tenho que contrair, que músculos que eu tenho que relaxar para manter o meu corpo centralizado aqui nessa posição. Então são caminhos de informações aqui que é importante estar numa superfície firme para regular tudo isso. Se está numa superfície mole é muito mais difícil nesse caso do sentar, né? Alguns movimentos vão ser mais fáceis, mas esse movimento vai ser mais difícil, e é um movimento super importante. Então, como eu falei no início, olha os fatores ambientais que atrapalham o desenvolvimento motor e coisas que a gente não percebe. A mãe, quando me chamou e me falou sobre isso, ela não achou que era normal. Nós sentamos no sofá, tá ali, eu coloquei o bebê no sentar, né? Porque ele tomba muito ainda, eu fico preocupado dele cair. Mas claro, existem estratégias, tomba muito, como é que eu faço? Não vai deixar direto o chão despreparado ali, vai ter um pouquinho de maciez num lado, mas a gente tem que cuidar para não trazer muita proteção, que é o que a gente vê, que é o exemplo, o oposto, o lado oposto da coisa. É trazer muita proteção, é construir uma torre, nesse caso do exemplo do sentar, né? Trancar o bebê no meio de um monte de almofada para ele ficar firme ali também, né? Então, menos a gente precisa das tentativas e erros para o programa motor vir com qualidade. E aí a gente percebe bebês sentando, engatinhando, andando, rolando, com uma melhor qualidade quando está em superfície estável. M. Pickler, quem já leu sobre M. Pickler, batia muito nessa tecla, que é da superfície firme e estável para o bebê se desenvolver. Lá nos livros da M. Pickler, eles falam bastante inclusive em chão de madeira, chão tabuão de madeira, que era na época lá, né, dela, lá de pós-guerra, mas o tabuão de madeira ser importante para o bebê estar ali explorando seus movimentos. Então é uma questão muito... fiquem à vontade de tirarem suas dúvidas, falarem aqui nos comentários.
eu vou colocar só mais uma vez aqui para quem entrou depois, o link da Semana do Bebê em Movimento, só lembrando que essa é uma aula de aquecimento para a Semana do Bebê em Movimento, onde vão ter muito mais coisas, e aqui eu coloquei nos comentários o link para só clicar, colocar o e-mail, se inscrever para não perder a oportunidade lá da Semana do Bebê em Movimento. Vai ser online, vai ser gratuito, é só se inscrever para não perder, porque lá a gente vai conseguir falar de muito mais coisas por mais tempo, né? Então, ali, quando coloca o bebê sentado no sofá, um fator ambiental que está prejudicando o desenvolvimento do bebê. Quando eu tenho medo de colocar ele no chão ali, ou nas posições, ou nas situações ali de chão firme, é o cuidador que acaba promovendo esse atraso motor ali através dos seus medos. Porque assim, o que a gente estuda sobre o desenvolvimento motor infantil? Tem 3 fatores que influenciam, que decidem ali o desenvolvimento motor infantil para o lado bom ou para o lado ruim, para o lado do atraso motor, que é o que a gente fala aqui. O primeiro fator é a biologia do bebê, a genética do bebê, a biologia do bebê, como que esse bebê está fisicamente, né? Então, que nem eu separei hoje no início dessa aula, bebês típicos ou bebês atípicos. Então, um bebê que tem síndrome genética, que tem disfunção neurológica, que tem uma paralisia, a biologia dele vai interferir nas aquisições motoras dele. Essa é a primeira situação, o primeiro pé do pilar, a primeira perna desse pilar, desse tripé. Segundo ponto que a gente avalia, ambiente, que a gente bate bastante aqui nesse canal, ambiente. Então, se o ambiente está propício, eu posso ter um bebê que é típico, tem uma biologia excelente, não tem nada de síndrome, não tem nada de disfunção, mas o ambiente não está propício para o desenvolvimento dele. Ele está numa fase, numa janela de oportunidade, que é para ele aprender a engatinhar, e estão lá dando a mão para ele caminhar. Mas espera aí, ele está na janela de oportunidade não de andar, ele está na janela de oportunidade de engatinhar. E aí uma fase está sendo pulada porque o fator ambiental não está bacana. Ou outra opção, não estão dando a mão para ele andar, mas ele passa a maior parte do dia no cercadinho. Ele está dentro da janela de oportunidade de engatinhar, é o período mais fácil para ele aprender a engatinhar, mas por questões A ou B, não importa agora, tem vários tipos de resposta para isso, o bebê passa o dia, a maior parte do dia dentro do cercadinho, onde o espaço é reduzido e ele não tem oportunidades de engatinhar. Então a gente tem ali um fator ambiental interferindo no desenvolvimento motor desse bebê. Bota fora o cercadinho? Não. Às vezes precisa do cercadinho para poder ir no banheiro, fazer uma ligação, fazer uma comida, tudo bem. Mas não pode virar um ambiente onde se acostuma, ali tá tudo bem, tá seguro, não vai acontecer nada com ele ali. Tem que dar espaço, tem que dar liberdade dentro das janelas de oportunidades. Muitas vezes a gente nem sabe, as mães nem sabem qual é a janela de oportunidade de cada coisa. Algumas dúvidas vêm para mim, eu estou preocupadíssima, ele não está engatinhando, tem 7 meses e não engatinha ainda. É não conhecer que a janela de oportunidade vai de 7 a 11 meses. Então está no começo, está no início, não precisa já estar engatinhando. Então conhecer as fases do bebê facilita a gente também entender que janela que se abre, que janela que se fecha e como a gente vai aproveitar dentro de cada janela. Tudo isso nós vamos falar na semana lá do Bebê em Movimento. Mas, e o terceira perna desse tripé, né, onde eu falei a biologia do bebê interfere no desenvolvimento dele, o ambiente interfere e o cuidador interfere. Quem está com esse bebê, quem passa a maior parte do tempo com esse bebê. Se é mãe, se é pai, se é vô, se é vó, se é babá. Porque às vezes o ambiente pode estar super nota 10 para o bebê se desenvolver. Vou dar um exemplo hipotético aqui. A mãe e o pai entendem bastante sobre desenvolvimento motor, deixa lá o chão preparado, tem tapetinho de EVA no chão,
Tá tudo certo para o bebê se desenvolver, e aí ele pega e deixa a babá e vai, ou a vovó, o vovô, e sai de casa. E aí os medos do cuidador, os medos da vovó, do vovô, da babá, não deixam com que esse bebê se desenvolva. O ambiente está legal, mas o cuidador não está permitindo. Então, biologia, ambiente e cuidador. E a gente vai olhando. O que acontece? Como esse perfil fala de bebês típicos, a gente abraça essas duas situações, ambiente e cuidador. Quais atrasos motores acontecem em função desses dois aqui, né? E esse aqui da biologia é importante estar com o neuropediatra e fisioterapeuta pediátrico acompanhando semanalmente. Mas aqui a gente pode fazer algumas mudanças para ajeitar isso aí. Uma delas é quem está deixando seu bebê só em colchão, em superfície molinha, que é o que a gente está falando aqui hoje, trazer para o chão. Isso já é uma mudança de ambiente, uma mudança de comportamento, que vai fazer o seu bebê explorar seus movimentos de uma forma muito melhor e a partir daí ter as trações necessárias, conseguir empurrar o pezinho no chão, conseguir apoiar a mão melhor no chão, conseguir rolar o seu tronco melhor no chão, dependendo de cada fase em que está, para ir adquirindo esses movimentos melhores, esses marcos motores e se desenvolvendo com qualidade. Eu vejo muito caso também assim de... Eu sei que às vezes dá confusão de parto, o parto é confuso, bebê que é prematuro, que fica na UTI, depois tem que sair, e aí vem essa parte do cuidador, que às vezes tem uns medos e não quer deixar, e quando vê, passa 6 meses, os primeiros 6 meses e não ficou no chão, só fica no colchão, só fica no molinho, foi super protegido, muito colo, muito carrinho, muito cadeirinha de descanso e já tem 6 meses. Só que aí nós já passamos por algumas janelas de oportunidades e o bebê não aproveitou o máximo que essas janelas de oportunidades, onde existe uma facilidade muito maior de se aprender o movimento, passou por elas e passou por elas, pode até passar, mas passou com uma nota 2, nota 3 de aprendizagem, sendo que a gente podia aproveitar essa janela com uma nota 10. E aí também é uma outra questão que eu vejo, vão lá e falam para mim assim, mas olha só, o meu bebê também aprendeu a sentar e tá tudo bem, foi depois, passou do tempo e tal, mas também sentou. Mas o que acontece? Se a gente passa pelas janelas de oportunidades com uma nota baixa, ele aprendeu a sentar. É um sentar nota 10 do checklist ali do profissional do desenvolvimento motor? Não é. É um sentar nota 5. E assim a gente vai indo nos marcos motores, um nota 5, um nota 4, um nota 3. Vai fazer diferença lá no futuro dessa criança, adolescente, adulto. Porque se a gente já está um nota 5 ali, um nota 4, um nota 3 de aprendizagem motor em cada marco motor, dentro de cada janela de oportunidade, sempre vai estar um pouquinho mais difícil para aprender algumas coisas. Se ele aprendeu a engatinhar, ou ela aprendeu a engatinhar, não engatinhar bem, liberdade, com autonomia, com mudança de direção, com passagem por obstáculos. Não, vai ali até ali, volta e tal. Depois, a gente acaba não linkando, por exemplo, com um andar de bicicleta. Aí uma criança que tem dificuldade para aprender a andar de bicicleta e a gente não linka com esse momento inicial, onde a janela de oportunidade para as primeiras alternâncias entre joelho, quadril, mão estão acontecendo e é para irem caprichando cada vez mais. Não foi trabalhado muito isso, não foi conquistado muito isso, que nem o exemplo que eu dei antes, ficou muito encercadinho, não aproveitou, engatinhou um pouquinho, mas engatinhou a nota 3 e já foi adiante. E aí lá na hora de andar de bicicleta, de aprender a andar de bicicleta, tem uma dificuldade imensa, muito maior do que outras crianças que puderam passar por esse período.
Outro exemplo que dá mais na frente ainda do que andar de bicicleta, a escrita, né? O engatinhar lá, toda essa mão no chão, várias vezes, várias oportunidades de colocar a mão no chão, vai fazer com que melhore toda essa musculatura de mão, dedos, punho, para chegar na hora de escrita e pegar num lápis ter uma facilidade maior. Já tem estudos científicos que foram analisar isso. A relação das crianças que têm uma facilidade para escrever lá na fase de alfabetização, de pegar o lápis e escrever, com quem engatinhou e quem não engatinhou. E tem relação, quem engatinhou com qualidade e tudo mais, tem uma pega de lápis melhor lá na fase de alfabetização. Tem uma facilidade maior para algumas coisas lá na frente. Então, é importante a gente tentar o máximo possível oportunizar, e por isso que foi feito esse perfil. Né? Eu estava lá cansado de ver situações como essa, de ambientes despreparados, de falta de conhecimento de cuidadores, de cuidadoras, e aí, não, peraí só um pouquinho, vamos fazer um perfil, vamos conversar com essa turma aí, e vamos fazer esses bebês aí aproveitarem o máximo possível essas janelas de oportunidades. Então, basicamente, hoje o que eu queria falar aqui, deixar bem claro, é sempre trazer o bebê para a superfície estável e firme, sempre dar oportunidades para ele explorar bastante seus movimentos. A partir dali, ele vai errar? Vai errar. Faz parte ele errar? Faz parte ele errar. A gente protege um pouco, não é uma coisa grosseira, assim, deixa lá no porcelanato. Não é. Tapetinho de EVA, alguma coisa ali macia na volta, se tombar, se estiver na fase de sentar ou não, mas se estiver na fase só de chão mais cedo, deixa ali livre no chão. Distrações, brinquedos ali, também não um monte de brinquedos. Traz um, depois traz outro, guarda aquele primeiro para ter concentração. E aí o bebê vai explorando seus movimentos, vai errando, e a cada erro ele vai melhorando um pouco mais para cada vez ele ter um movimento melhor. E passar de fase do joguinho da vida ali, passar de fase. Então, chão não é colchão. O bebê tem que vir para o chão. Tá? Isso é o que eu queria deixar dito aqui hoje. E para quem foi entrando ao longo do caminho, eu vou repetir só mais uma vez. Essa é a primeira aula de aquecimento para quê? Semana do Bebê em Movimento. Aqui a gente consegue pegar um assunto e falar um pouco dele. Lá a gente consegue falar muito mais sobre ele. Muito mais. Então, e muito mais assuntos e muito mais coisas que abrangem os 0 a 2 anos do bebê. Coloquei aqui o link de novo, ó. Esse link está lá na minha bio do Instagram. Quem não conseguir clicar por aqui, pode clicar lá na bio do meu Instagram. Só colocar o e-mail e se inscreve, não perde essa, é gratuito, é online, Semana do Bebê em Movimento, a última semana de janeiro ali, que termina no dia 2 de fevereiro, de 29 a 2 de fevereiro, e lá a gente vai conseguir conversar muito mais coisas sobre o desenvolvimento motor do bebê e as questões dos atrasos motores que podem acontecer, que acontecem, como recuperar esses atrasos motores. Atrasou, como é que a gente faz para recuperar? Nós vamos conversar tudo lá naquela semana lá, certo? Então, a próxima aula de aquecimento vai ser na quinta-feira desta semana, às 20 horas. Fiquem ligadas ali no Story, quando chegar mais próximo a gente vai dar o tema, sobre o que a gente vai conversar na quinta-feira às 20 horas, sempre um tema diferente, sempre um tema das coisas mais visitadas no perfil, as dúvidas que mais aparecem no perfil. A gente vai lá e eu monto uma live, uma aula para a gente falar sobre isso. Tá certo? Então tá, muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida também é só me chamar no direct e até quinta-feira às 20 horas, às 8 da noite. Certo? E a outra da nossa semana vai ser sexta, nesse mesmo horário, 9h30. Muito obrigado, bom início de semana para todas vocês e até a próxima. Tchau!